Então, voltando, eu separei aqui os vídeos para ficar mais fácil, não precisar ficar carregando todo o primeiro vídeo, para você chegar nessa parte, então, das funções do Jamov em si. Então, aqui eu estava, no primeiro vídeo, eu expliquei basicamente as funções de dados e as funções mais simples. Você pode, nos tutoriais que eu passei ali no site, você tem mais informações para saber melhor as outras funções que você pode mexer nele, como criar dado, fazer realmente a transformação de um dado, etc. Agora, sobre a parte de análises, o Jamov já vem na forma nativa, com algumas análises mais simples. Quer dizer, ele já vem com um grande número de análises, e como eu tinha falado, você pode adicionar os módulos que a gente vai ver mais daqui a pouco. Então, ele separa alguns testes básicos em grupos. O primeiro são testes exploratórios, quer dizer, que ele vai ter mais informações mais generalistas sobre os dados, e daí os testes estatísticos propriamente dito. Então, na parte da análise exploratória, ele abre essa opção de descritivos, e para vocês verem como ele é muito intuitivo, então ele sempre vai abrir uma caixa assim, onde você vai colocar basicamente suas variáveis ou covariáveis e como que você vai querer separar essas variáveis. Então, para essa primeira parte, eu vou deixar meio fixado que eu quero separar meus dados todos em grupos. Eu tenho 5 grupos amostrais, 5 testes, sei lá, de fármacos diferentes, pode ser, ou, enfim, algum critério que eu utilizei, e eu vou sempre separar meus dados em grupos. E nesse caso aqui, só de teste, eu vou utilizar a média do dado 1, 2, 3, para ver, por exemplo, se existe uma diferença entre o próprio grupo. Então é só arrastar ou selecionar e apertar na setinha aqui que vai jogar para a esquerda. E aqui nessa aba de estatísticas e gráficos é onde você vai poder mexer em todas as informações do Jamov. Então a grande vantagem dele, em relação a outros softwares, e por isso que eu estou utilizando, e vários professores aí também usam, e está crescendo muito o uso no mundo, é porque ele é muito intuitivo e visual. Você não precisaria, por exemplo, adicionar dados que você não sabe. Por exemplo, no SPSS, por exemplo, para você fazer uma teste de normalidade, você precisa saber o teste e procurar dentro do software onde está aquele teste específico. Aqui, cada teste que você for fazer, por exemplo, descritivo ou um teste estatístico, ele já vai aparecer de uma forma mais visual todos os testes disponíveis. Então é só você clicar no box ou tirar ou tirar o box que estiver selecionado. Então ele tem algumas informações, por exemplo, o número de N, quando você tem um banco de dados muito grande, você não sabe quantos tem, você tem células vazias. Eu vou tirar essa opção, por exemplo, como eu fiz um número randômico, é interessante, porque agora eu já tenho, por exemplo, de cada grupo, quantos são os N de cada grupo. Ele não é uniforme, um tem 17, outro 25, outro 20, somando isso 100, que foi meu grupo total. Você tem essas partes de dados mesmo, onde você tem o N, você pode colocar a média, mediana, colocar moda, a soma do grupo, por exemplo, dividir por quartil, fazer qual porcentagem de cada quartil, pode ter desvio padrão, variância, e valor mínimo, valor máximo, e um dado que é importante para a gente também no Shapiro-Wilk, que vai fazer um teste de normalidade. Então os dados eles vão se apresentar aqui desse lado, ele está carregando ainda o resto dos dados, isso vai demorar um pouquinho porque causa do processamento do hardware, mas olha, ele já atualizou. Você já consegue ver aqui que tem as médias, medianas de cada grupo, que eu separei por grupo, a moda, a soma do valor total, e o valor dos quartis, e o Shapiro-Wilk P, que é o mais importante para saber se esses grupos eles têm uma distribuição normal. Então, ele não teve força suficiente não foi valor menor do que 0,05, então pelo esse teste Shapiro-Wilk ele expressa todos os grupos aqui, foram bem superior, expressa normalidade. Para a gente ver, por exemplo, essa normalidade, tem outros gráficos e outros dados mais interessantes. Vou tirar isso para ficar mais limpo.
vou deixar só o Shapiro. E a gente pode ver, por exemplo, dado de densidade, histograma, um kkplot, que vai ver a nossa normalidade, um boxplot e um violin plot, para deixar tudo junto para vocês verem. E os pontos de dados. Isso vai demorar um pouquinho, acho que, para carregar. E agora eu selecionei tudo, vou fechar aqui para ficar mais visual. Então essa parte de descritivos é bem interessante, porque você consegue já ir clicando nos blocos e rodar todos esses dados. O teste de normalidade já pediu que ele é importante, interessante, mas isso vai depender da forma que seus dados estão distribuídos. Vai depender de que tipo de dado você está, quanto é seu número amostral. Então, se é um amostral muito baixo, o Shapiro ele não é utilizado por conta que se é um valor muito baixo, é mais prudente usar testes não paramétricos. Então, assim, mesmo que você vai ter um Shapiro às vezes que vai dizer que ele tem precisa de uma normalidade, é mais prudente usar um teste mais conservador, normalmente então testes não paramétricos. Então aqui, por exemplo, você vai ter aqui o histograma, ó, ele já distribuiu, teve a densidade, olhando assim por cima, aparentemente, pela densidade, o grupo 3 e o grupo 4 apresenta uma distribuição que tende mais à normalidade, mas pelo Shapiro que a gente viu que todos eles eram, o grupo 1 apresentava um alto de normalidade. Por isso que não é só o valor em si, você tem que analisar o conjunto de dados para ter essa noção. O boxplot já fica bem visual também, é um ótimo gráfico para a gente ver a parte visual, saber a mediana, saber como ele está distribuído. O violin não é tão utilizado, pelo menos não vejo tanto, pelo menos na nossa área biológica. E aqui eu já coloquei os pontos de dados para a gente saber se existem pontos que estão fora, que não estão sendo considerados ou não. Aqui tem alguns pontos que são bem distantes. E o kkplot, que é um dado, que é um gráfico bem importante para a gente ver normalidade. Quanto mais na linha, né, mais próximo dessa linha, maior normalidade dos dados. Corrobora que o grupo 1 era aquele grupo que apresentou, pelos números, parecia uma normalidade, mas vendo o histograma e a densidade, ele não parece uma distribuição tão normal. Mas aqui, né, o intuito não é analisar, é só mostrar as funções dele. Então, essa foi descritivos, e depois disso então, tem a parte de testes. E assim, os dados eles são gerados aqui, tem algumas formas de você trabalhar com esses dados, esses gráficos gerados e tabelas. E se você quiser passar isso para um Docs ou um PDF, você pode selecionar a sua tabela, se você queira, com o botão direito, só o gráfico, por exemplo, exportar ou copiar ele. Exportar, você pode criar um arquivo PDF, por exemplo, ou copiar ele, se já estiver mexendo num Word, você pode só copiar a imagem e ele já aparece, por exemplo, aqui foi copiada, ou você pode copiar, por exemplo, toda uma série de gráficos ou só o gráfico. Então ele é bem versátil para isso. Você pode analisar, duplicar, copiar, remover. Então ele é bem versátil. Ele já vem de forma nativa com alguns testes. Então nesse caso eu vou tentar aqui, sei lá, um teste T, teste independente, pareado, one sample. Vem com alguns testes de ANOVA. A ANOVA ele separa em alguns não paramétricos, paramétricos, e os testes T, a versão não paramétrica está dentro deles. Ele é um box, por isso que por isso que ele é muito prático. Ele tem algumas regressões também, e de fator e frequências que são mais, a gente acaba não utilizando tanto, parte de correlação, mas na psicologia e biopsicologia é bem importante, isso se usa bastante. Tem um número grande de dados para ver correlação. Então a ideia é só mostrar como funcionam os testes, não é falar sobre eles. Isso aí a gente pode fazer outros vídeos para explicar os testes, qual que é a função deles. Mas eu vou focar na ANOVA e no teste T, nos testes T que são os que a gente utiliza mais. Então, indiferente de qualquer teste, por exemplo, aqui um teste independente, ele vai abrir uma função para o mesmo estilo de quadro, onde eu posso adicionar os dados. Então eu vou colocar meu
minha variável de grupo também eu quero separar por grupo. E daí a variável dependente, que é a variável que eu estou analisando, nesse caso estava sendo as médias, eu vou tentar rodar as médias. Ele vai dar que não dá, porque se eu estou usando um teste independente, de amostra independente, ele só compara 2. Então ele tem 4. Eu vou voltar nos dados e criar de novo aquela função, aquele filtro para ver se vai funcionar. Então eu vou querer que só o grupo 1 e o grupo 2 esteja aparecendo. Então só tem o grupo 1 e o grupo 2. Vamos ver se agora ele vai liberar. Ó, carregou aqui, ele já fez um teste T independente do grupo 2, mostrou que esses grupos não têm diferença estatística. Dentro, como eu te falo, mas a análise diferente, não é a que a gente vai focar aqui. Também, da mesma forma, ele tem um monte de funções que você consegue ir adicionando. Aqui, como eu tinha falado, a versão não paramétrica de Man-Whitney, teste U, ele não faz separado, eu posso deixar junto, o que ajuda e poupa tempo, porque você pode já rodar junto os dois, já dar o resultado dos dois testes. Você ainda consegue fazer algumas estatísticas adicionais, por exemplo, tamanho de efeito, que é um dado interessante, a diferença entre as médias, né? Então ele deu tamanho de efeito por Cohen, ou intervalo de confiança. Então todos esses dados, tudo você vai adicionando e ele vai adicionando dentro da sua tabela todos os dados que você quiser. Então ele acaba sendo muito prático. Eu vou só tirar para a questão de visualização. E você pode de novo adicionar, por exemplo, os descritivos focados só no que eu estava. Então, ó, o grupo descritivo do grupo. Grupo 1 e grupo 2, ó, um tem N de 25, de 17, ou a média, a mediana, desvio padrão, erro padrão. E você pode gerar um gráfico dos descritivos. É um gráfico que, na ideia do boxplot, então ele é um dado que eu também acho que é bem visual. Só vendo esse dado a gente já consegue ver que provavelmente não teria diferença significativa, né, tendo os limites inferior e superior aqui do desvio padrão e as médias. Eles estão bem sobrepostos, provavelmente não teria mesmo. Você pode rodar um teste de normalidade, Shapiro-Wilk, você vai rodar um teste de normalidade que plot, por exemplo, e um teste também ele assim tá meio distante da linha, e um Levene de qualidade das variâncias. Então ele é importante para saber se os desvios padrões são estatisticamente compatíveis, né? E você pode também trabalhar em qual hipótese que você vai estar trabalhando, se eles são diferentes, se o grupo 1 é maior que o grupo 2, se o grupo 1 é menor que o grupo 2. Então ele é muito prático e você pode, por exemplo, eu quero os 3. Você pode colocar o primeiro, copiar, salvar lá para o seu outro arquivo, aí fazer o segundo, rodar, gravar. Então ele é bem prático nisso. Eu vou deletar aqui para ficar mais fácil, para a gente testar aqui um outro teste. Então os testes, por exemplo, one sample, no caso vai ter uma função só, mas é a mesma coisa, ele abre as mesmas opções. Saber, por exemplo, se a idade dos indivíduos são diferentes. Ó, ele mostrou que aparentemente porque eu coloquei no teste, né, de 0, mas você pode agora mexer no que você quiser aqui dos dados. E as outras opções são as anovas. Então eu vou tirar agora a função do filtro, eu vou entrar aqui nos filtros, deixar ele inativado, mas ele está ali só inativado. Fazer uma nova, por exemplo, uma nova, que é o que a gente vai usar mais, por exemplo, como fator fixo de novo, vou colocar um grupo, e como dependente variável, eu quero saber a média daqueles valores, então eu vou jogar o valor de média aqui. E a nova ela é mais complexa, ela tem mais... Só deletar isso. Ela possui mais funções, né, da nova, e tem o modelo de algumas outras opções de modelos aqui, parcial. E aqui, vendo pela nova, ele diz que todos os grupos não tem, que os grupos não apresentam diferença,
mas você pode trabalhar em cima desses dados. Pode colocar o valor N, de grado de o parcial dele, e assumir algumas questões, então, para saber se ele tenha também, de novo, a normalidade. Teste de homogeneidade também vai ser define, normalidade aqui, plot. Então tudo é muito simples, é só ir clicando e ele vai aumentando. Como são muito mais dados, provavelmente eles têm, né, ele trabalharia com uma maior normalidade, pelo Shapiro fala que tem. Então ele tem várias funções. Se você souber trabalhar com os contrastes, pós-hoc, então ele tem várias opções de pós-hoc. Eu posso, por exemplo, colocar o tamanho de efeito, o pós-hoc de Tukey, que é o mínimo talvez, mas já é interessante. O Bonferroni, que é bem conservador, e colocar, por exemplo, que então fazer um pós-hoc, ele vai demorar, porque, né, tudo isso, e você pode ainda adicionar algumas outras funções, por exemplo, fazendo um plot aqui, por exemplo, de um termo, e colocar, por exemplo, um plot de com erro padrão. Então aqui vai demorar um pouquinho ainda para rodar. Aí já fez aqui. Então, por exemplo, o Bonferroni, ele não deu nada de diferença. O Tukey, que é menos conservador, também bem superior. Então, por exemplo, já dá para ver que não tem nenhum grupo que tem diferença. E pela variação aqui dos erros, as médias com os padrões, já dá para ter uma noção que provavelmente esses grupos não teriam diferença. É bem interessante. Então, acho que é isso, sim, ele é bem simples. E uma nova, que é um teste que é interessante mostrar também, que é um pouco mais chato, é uma nova, por exemplo, de medidas repetidas. Eu posso, por exemplo, aqui considerar que dado 1, dado 2, dado 3 são dias diferentes de um teste. X aí, do meu animal, da minha célula. Então eu posso chamar que esse fator que eu quero analisar são os dias, e eu chamar aqui, por exemplo, dia 1, dia 2, isso aqui é basicamente, vocês têm vários vídeos que explicam, ele é um pouquinho mais chato, mas nesse caso aqui, isso vai ser um método suficiente, porque estou colocando só um fator que eu quero analisar. Pode colocar quantos você quiser, eu acho, ele não deve ter limite. Só assim, a partir de 2 fatores, 3 fatores, a gente já não consegue entender os dados. Então, daí não é limite do software, é limite da nossa, né, ideia e compreensão. Limite da gente compreender estatística mesmo. Então, dado 1 do dia 1, dado 2 do dia 2, dado 3 do dia 3, e vou separar de novo por grupo. Eu posso colocar uma segunda uma outra covariável. Então, por exemplo, aqui ele também já mostrou que entre os dias, não todos os dias tem um valor significativo, e essa análise de dados vai tudo depender de vocês. Eu posso adicionar ainda, além do grupo, posso colocar, por exemplo, a idade. Ele não vai permitir, né, porque ele ele precisa de um dado contínuo. Aparentemente ele permitiu, mas talvez para alguns outros testes ele não permita, porque ele está com um símbolo de contínuo aqui. Mas como a idade lá é um número, são números integrais, eu consigo transformar a variável lá em contínuo. Por sinal, para mostrar como faz isso, é só clicar aqui nela e mudar aqui nominal contínuo. É que nesse caso esse dado ele suporta a ideia de ser contínuo. Se fosse um dado que não suportasse, ele, lógico, não ia aparecer, né, essa opção. Agora ele vai demorar um pouquinho, a gente vai calcular de novo. Mas ele já tinha funcionado antes, então às vezes nem precisaria ter feito isso. E a mesma coisa, na fora eu posso rodar um Bonferroni, o tamanho de efeito, o modelo que eu estou assumindo. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas é só meio usando. Eu quero fazer só por exemplo, só o Bonferroni, o Tukey aqui mesmo,
comparando os dias por grupos para ver. Quer dizer, não, mentira, isso vai demorar muito. Vou colocar só o grupo, onde vai comparar, né, grupo por grupo. Isso vai demorar um pouquinho, mas ele tem algumas funções. Então tem um sumário aqui, a mesma opção do anterior para fazer algum plot. Vou fazer um plot dos grupos aqui, fazendo pelo erro padrão, gerando um plot e uma tabela. Então é muito simples, é basicamente a gente clicando no que você quer observar e retirando o que você não quer. Ele carrega aqui. Então isso vai depender do hardware do teu computador. Mas ele já calculou aqui que apesar de ele ter visto uma ele nem fez, não viu diferença, na verdade. Antes parecia que tinha dado, mas corrigindo os dados não mudou. E aqui, né, o pós-hoc, comparando só o grupo, os grupos entre grupos, né, grupo com grupo. Dados, tabela e um sumário de quais dados foram analisados. Nesse caso, ele só fala quando excluir nenhum dado. Então, foi isso. E por último, então, ele tem mais opções. Então, tem outros testes que vão ser todos, por exemplo, uma regressão linear. Vão ser todos na mesma linha, ó, os fatores, covariáveis, a variável dependente que eu quero analisar, tudo segue a mesma linha. E para mostrar os módulos, eu posso utilizar então a biblioteca do Jamov mesmo, que apareceu por enquanto os mesmos do site lá. E você pode só clicar, por exemplo, em instalar, ele vai baixar, vai instalar, talvez demore um pouquinho, por conta da internet, né? Mas ele vai aparecer uma outra opção aqui do lado, junto com os outros, do lado desse factor, que vai aparecer o pacote que eu estou adicionando de módulo, e dentro de cada pacote vai ter suas funções. Eu acho que é interessante, dependendo de cada linha de pesquisa que vocês têm, procurar se existe, às vezes já tem algum módulo que seja exatamente para a sua pesquisa, para a sua linha de pesquisa, né? Sei lá, por exemplo, eu trabalho com comportamento animal, então tem alguns, às vezes, pacotes que ajuda para ler interesse comportamento animal. Ó, por exemplo, lendo um aqui que eu nem conhecia, ó, Behavior Change. Tools for Behavior Change Researchers Professionals. Assim, dá para você ler, ver o que faz e adicionar. Eu acho que se tiver uma noção de R, você pode fazer um módulo para você que sirva para sua pesquisa e disponibilizar para a comunidade, só se ela tem a crescer. Eu utilizei esse software mais ou menos há um ano atrás e não tinha tantos módulos. Então, assim, é positivo dizer que a comunidade vai adicionando módulos, vai criando, e isso deixa bem legal, bem útil, e essa é a grande vantagem de Open Science. Então, por isso que eu recomendo usar o Jamov, por ser uma plataforma open e você poder alimentar essa plataforma. Então, por exemplo, aqui ele criou outros modelos lineares, olha, parece que do lado, e no caso ele cria parecido com a outra ali, né, porque é um teste basicamente o mesmo. Ele tem alguns fatores a mais, ó, que não tem no outro, escala de variável, tem mais opções de plots, ó, para ver. Então ele, sim, às vezes os módulos são mais complexos do que o próprio Jamov, então por isso que eu recomendo dar uma fuçada, procurar se tem algum que faça sentido para sua pesquisa e adicionar. Acho que é isso, ficou meio longo, mas acho que dá para ter uma noção geral aqui do software, e qualquer dúvida é só perguntar. Valeu.